Oi, turma. Do livro História de um Sonho, Bezerra de Menezes, no capítulo 29. Ainda há para mim uma felicidade, disse o príncipe, fazer a dos que tanto me amam. Olha, falou Bartolomeu, olha para aquela cena que, mais do que todas as apreciadas por ti, neste estudo revela o grande progresso daquele espírito. É o sacrifício do sentimento egóistico que só medra nas almas tacanhas em favor do altruísmo que vivifica a alma como a música dos pássaros dá vida às flores. Aquele moço envelhecido pelas dores do coração punha toda a sua felicidade no isolamento, que lhe ofereceria todos os minutos da existência para o embevecimento de suas alegrias perdidas. É mesmo assim. Ao que sucumbe à dor, nada tão grato como embeber-se dessa dor. Ainda comentando sobre a atitude do príncipe, o guia acrescentou: parece que o espírito humano sente inefáveis alegrias em revolver o ferro na ferida. E a razão disso está no fato de o desgraçado que perdeu a esperança de melhores dias procurar, na recordação daqueles já vividos, farta compensação a seu desespero. Vês como os velhos, morta toda a aspiração, recolhem-se a contemplar as cenas de sua infância, em que bebem com íntimo prazer alegrias que desprezaram na juventude? Dizes que os velhos vivem de recordações e dizes bem, porque quando começam as sombras da noite é que mais nos passam pela mente as belezas do bruxulear da aurora. Pois bem, aquele anelo de isolamento que lhe parecia ao príncipe a única felicidade a que poderia ainda aspirar na vida, ele o sacrificou lá no fundo ao dever de fazer a felicidade dos outros, nobre, grandioso, divino. Voltando ao palácio de seus maiores, o moço envelhecido rompeu com todas as práticas do ferrenho despotismo que fora a norma de todos. Do passado guardou o poder absoluto, pois seu povo não podia ainda tolerar outro mais livre, e não podia haver maior mal do que dar a um povo governo mais adiantado do que permitem suas condições. É um desequilíbrio social tão funesco como dar-se um governo de força a um povo já capaz de gozar a liberdade. Desequilíbrio por desequilíbrio, as consequências de um e de outro são a desordem e a anarquia, ou venham de baixo ou venham do alto. Pensando assim, muito sensatamente, o príncipe, que não tinha ambição de mando, mas conhecia o atraso social de seu povo e tudo faria para vê-lo feliz, guardou o poder absoluto e, enquanto não conseguisse habilitar sua gente à mais suave governação, no que empenhou todas as suas energias, deu ao povo o encargo de sua administração local por eleitos anuais em Assembleia Geral ou Popular, a fim de que fossem todos habituando-se, preparando-se para resolver as questões de interesse público. A princípio, a comissão dos mandatários do povo submetia todas as resoluções à aprovação do príncipe. À medida, porém, que a prática foi produzindo homens habilitados, desligou-se da superintendência e deixou inteiramente a cargo dos cidadãos o governo local. Toda a gente que nunca sonhara com tais franquezas foi se nobilitando com elas. Em poucos servos do grão-senhor já eram senhores de si mesmos. Todos reconheciam que não a si, ao príncipe, deviam aquela posição que os engrandecia a seus próprios olhos, e nenhum filho pode dedicar mais amor a seu pai do que eles o dedicavam a seu chefe. Esse, reconhecendo-se envolto pelo amor e pelo reconhecimento universal, sentia-se reviver como se filtros ou fluidos suavíssimos lhe enchessem o coração. Aquele negrume que lhe era a atmosfera constante dissipava-se lenta e progressivamente, como se desfazem ao sopro do brando aquilão, nuvens de vapores condensados que encobrem as irradiações do astro do dia. Já encontrava nas festas populares sainete que o atraía e às vezes o encantava. Não era mais o doente, o neurastênico, como qualificavam os sábios odiernos, um mal corpóreo, quando não sabem o que é. Uma palavra retumbante usada para encobrir a ignorância poder-se-ia qualificá-lo de convalescente em vésperas de cura.
No seu íntimo, 2 cofres ou antes 2 escrínios. Um guardava as dores, as tristezas, as saudades que quase o consumiram. O outro, pequeninas flores, ainda botões, símbolos de santas alegrias colhidas no terreno que ardentemente cultivava, o do bem do seu povo amado. Amor enchia um, amor enchia o outro, e ele vivia de amor, que eram saudades e esperanças. Como cresce aquela árvore, meu filho, como estende os galhos a darem sombra a um povo inteiro, exclamou meu guia. Entre todas as virtudes, a que mais aproxima o homem de Deus, a criatura de seu Criador, é a caridade. Filha do amor, laço místico que une um sacrossanto amplexo, o homem, a natureza e Deus. Ama muito. Ama quanto é dado à natureza humana amar, e terás asas para subir os mundos gloriosos onde imperam em doce consórcio o amor e a justiça. Aquele espírito abrindo os seios do amor pelo próximo, base fundamental do amor de Deus. Escolheu o melhor quinhão. Digo-te, filho meu, que por aquele caminho ele será elevado do planeta em que tem rolado. Por tantos séculos há um mundo mais graduado na hierarquia da casa do Pai. Reina a alegria do povo venusino. Ai, gente, como é que fala isso? Bom, o povo de Vênus. Dia por dia rompe de seu seio o civismo, o preparo para o self-govern. Eu não sei falar isso. Autogestão. Dia por dia, o príncipe vai alegremente abrindo mão de uma parte da autoridade discricionária e aqui ainda aguarda, ele a exerce com a brandura de um pai de família, sem uma querela, sem uma contenda. Todos seguem um exemplo de mansidão do chefe e nenhum quer desmerecer a sua estima. É assim, meu filho, do governador dos povos depende quase absolutamente seu progresso e a boa resolução em todas as relações sociais. Quando o chefe se faz amado por suas qualidades pessoais e governativas, principalmente pela fiel execução das leis e pela prática rigorosa da justiça, sem preferências nem exclusões, distinguindo todo o que tem real merecimento e afastando de si o que mal procede, o povo afeiçoa-se ao dever e ao bem, e nele florescem a paz, a harmonia e a felicidade. Ai, que sonho! Gente, vamos lá. O que acontece aqui nesse capítulo? Uma coisa maravilhosa que todos nós precisamos aprender. Todos nós precisamos aprender. E não é fácil aprender isso aqui. Eu tenho que fazer anotação, senão depois eu esqueço. Nesse capítulo, a gente resume ele da seguinte forma. O príncipe, ele sofreu a perda do pai, da amada. Aqueles que causaram todos os danos na sua vida pessoal também receberam o que mereceram. Não foi por uma vingança de Deus ou por uma ira de Deus, mas sim pelo plantar e colher. É algo natural que ocorre com todos nós. Tudo aquilo que a gente faz, a gente recebe de volta. E ele, ao invés de se revoltar, ao invés de se tornar uma pessoa amarga, azeda, isolada, não. Ele pegou a dor que ele estava sentindo, da perda da amada, da perda do pai dele, e foi trabalhar pelo seu povo. Trabalhando e dando gradualmente, não tudo de uma vez, porque ele tinha um conhecimento moral, mas o povo ainda era selvagem. Então, de pouquinho em pouquinho, ele foi dando moral àquele povo, dando exemplo àquele povo, para que eles pudessem também começar a se nortear por si próprio. Um governo democrático, um governo que dá exemplo, que traz a população para reflexão, para sua transformação moral, aí dando sucesso, dando esperança, dando condições melhores para a evolução desse povo. Então, chega aqui no final, é um sonho, esse último parágrafo é um sonho, imagina só. É assim, meu filho, do governador dos povos,
depende quase absolutamente seu progresso e boa resolução em todas as relações sociais. Então imagina que sonho. Nós temos governos corruptos, que eles só pensam neles, que só pensam em explorar o povo. É imposto alto, é exemplo ruim, é colocando pessoas contra pessoas para que eles possam roubar à vontade. Enquanto está todo mundo se degladiando aqui, eles estão lá enchendo os cofres deles, né? A gente não consegue ter tempo para poder pensar no que o governo está fazendo, porque eles jogam tantas coisas entre nós, né? Professores contra os pais contra o sistema, contra os professores, contra a escola, alunos contra a escola, os filhos contra os pais entre pai e mãe, uma briga lascada, né? Mulheres agora sendo agredidas dentro de banheiro por homens que se vestem de mulher. Então, a todo momento tem briga entre nós, plantada pelo próprio governo, que é justamente para que eles possam deitar e rolar dentro do sistema sem que a gente nem tenha tempo para ver o que eles estão fazendo. O exemplo deles é péssimo. Se falar assim, na minha declaração de imposto de renda, eu sou uma pessoa coerente, eu faço tudo certinho, que nada, a maioria das pessoas fala assim, olha, se tiver jeito de driblar esse governo aí, por favor, porque eles roubam de lá e roubam daqui, então eles já roubam tanto que eu também tenho o direito de tirar minha parte. Então as pessoas não têm moral, as pessoas não conseguem desenvolver, né, o senso de moral, o senso do que é certo e que é errado, mediante os exemplos errados que tem. Eu vou furar a fila do banco mesmo, porque todo mundo fura. Eu vou dar um jeito de ganhar um lucro em cima disso, porque todo mundo ganha. Então, o governo, em vez dele ser algo para a gente seguir o exemplo, ele tira da gente as condições de ser uns seres melhores. O ideal de todo governo, primeiro, era trazer uma moral. Primeiro, era nortear esse povo para que ele fosse autossuficiente, independente, para que a gente pudesse conviver melhor uns com os outros, independente da lei humana, apenas pela lei moral, apenas seguindo Deus. Já pensou que maravilha isso seria se cada um de nós tivéssemos a consciência diante dos nossos atos sem necessidade nenhuma de polícia, de investigador, de juiz. Não, cada qual sabe exatamente o que está fazendo. A sua consciência já acusa, poxa, fiz coisa errada, preciso lá corrigir, né? Poxa, eu falhei, eu preciso ir lá dar um jeito de ressarcir a dívida que eu deixei. Então, se o povo começa a desenvolver isso, ele vive dentro de uma hierarquia de respeito, porém não existe mais essa coisa da prisão, presídios, né? Essa coisa de tem que prestar contas a judiciário, ter que ter um advogado. Não, seu advogado é a sua própria consciência. Acabei de fazer uma leitura daquele livro Cartas de uma Morta, da mãe do Chico, onde ela fala que ela está num planeta, num ambiente onde a hierarquia ela existe, porém já não existe mais esses governos como o nosso aqui. Não precisa mais de um presidente, um governador, vereadores, senadores, deputados, não precisa mais disso. Existe lá a hierarquia de seres superiores que colocam as regras diante do padrão vibratório daqueles seres que estão ali, e cada qual vai fazendo a sua parte, dentro da sua consciência e da sua moral. E aqui, de novo. Então, nós sabemos que isso existe em planetas mais evoluídos. E se a gente quer evoluir, isso aqui são dicas de como a gente pode fazer para evoluir, gente. Não é uma historinha para boi dormir, não é para a gente ficar aqui só ouvindo e só, ai, que bonita a história. Não, isso aqui é para a gente colocar em prática. Se os nossos governantes não dão exemplo, eles não são dignos do nosso voto. E pronto. Tá na hora da gente mudar essa situação. Mas, Patrícia, dá para mudar? Lógico que dá. Tem gente boa por aí afora. O problema é que os bons não querem dar cara a tapa, porque ainda tem muita gente ruim no poder. E tendo muita gente ruim no poder, aquele que é bom quando entra, ou ele entra na corrupção, ou ele acaba sendo até morto lá dentro. Então, o que o povo precisa entender é que as coisas não têm que ser de acordo com a nossa conveniência. Eu vou votar em fulano porque o meu pai é banguela, ele vai dar uma dentadura pro meu pai. Eu não posso votar em ciclano porque ciclano diz que vai fazer uma escola pro meu filho.
só por conta do meu filho. Não, eu tenho que votar numa pessoa que seja pelo bem comum, que ele tenha uma visão e que ele tenha uma vida de exemplo. Antigamente, eles conseguiam mentir pra gente tão bonito que primeiro eles casavam, tinham filhos, para fazer a propaganda política dizendo assim, eu sou da família tradicional, eu sou daquela família cheia de moral, e as pessoas só votavam em políticos assim. Hoje caiu por terra, né? Hoje nem essa estampa da família ideal eles têm. Hoje é palhaço, se torna deputado, o cara que tá vendendo doce na esquina, que não sabe a menor, não desfazendo do vendedor de doce, não é isso que é a minha intenção, mas o cara não tem nenhum tipo de estudo, não sabe nada sobre rua, sobre bairro, sobre cidade, ele quer ser prefeito, né? Como eu já falei, eu tive diretora que ela fez o curso via correio de pedagogia e, na verdade, ela era manicure. Uma manicure sabe mexer com unha, com tinta, né, com esmalte, mas ela não sabe lidar com a administração de uma escola, com a administração de professores, com a vida de alunos. Aí a pessoa cai de paraquedas numa escola porque conhece o prefeito e porque ela tirou o certificado via correio e o prefeito colocou ela lá para ser diretora. Então, assim, nós estamos perdidos. O nosso governo que a gente tá estabelecido aqui, né, em geral, não estou falando só Brasil, não, em geral, são governos despreparados moralmente. Por isso que as coisas estão ainda em atraso. Mas no dia que a gente tiver governantes com moral, que estabelecem para nós a convivência melhor do ser humano, tudo em volta muda. Acaba a corrupção, acaba a roubalheira, acaba essa história de um querer ganhar em cima do outro. As pessoas vão ser mais, né, vão ter mais empatia em relação ao próximo. A parte da saúde vai se desenvolver, que é uma beleza. Eu assisto muito vídeo daquele Paulo César Frutuoso e ele fala, a ciência precisa dar esse salto de entender a espiritualidade. Quando a ciência começar a entender que nós somos mais do que isso aqui, carcaça, né, esqueleto, carne, que ela começar a entender que nós somos espíritos, muitas doenças vão ser amenizadas ou até curadas. E não vão depender de medicações, vão depender da questão da espiritualidade, trabalhar com a espiritualidade. Então, à medida que a gente vai evoluindo, muita coisa boa está nos esperando. Só que a gente ainda não vai buscar o óbvio. Nós somos espíritos. Nós ainda continuamos acreditando que nós somos só isso aqui. Isso aqui é passageiro, gente. Daqui a pouco vai tudo para debaixo da terra. Agora, o espírito não. O espírito é eterno. E esse precisa ser trabalhado. Quando a gente alcançar esse patamar que o Bezerra de Menezes traz, que a Maria João de Deus traz através das suas obras, de que cada um deve fazer a sua parte, desenvolver a sua moral, nós vamos ter uma convivência excepcional. Olha, é um sonho. De verdade, quando ele fala que história de um sonho, é um sonho.